Olá minha gente, aqui quem vos fala é o evangelista Ítalo Ribeiro. Eu estou aqui nesse momento para estudar mais uma porção das Sagradas Escrituras juntamente com você. O texto que quero ler se encontra em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O texto que nós lemos trata-se da profecia messiânica proferida pelo profeta Isaías, que haveria de acontecer o nascimento de Cristo, segundo os estudiosos, aproximadamente 600 a 700 anos depois dessa profecia. E essa profecia vem trazendo sobre o advento e o poder do Messias. Esse é o assunto que está tratando nesse texto. Mas ao refletirmos sobre esse texto, também a gente consegue entender sobre a deidade de Cristo, que é o assunto que nós vamos estudar nesse momento. Algumas pessoas podem perguntar, o que significa deidade? Deidade traz o mesmo sentido que divindade, que quer dizer aquilo que é de Deus ou aquilo que é o próprio Deus. Quando nós vamos estudar sobre a matéria de cristologia, nós vamos entender sobre vários aspectos na vida de Jesus Cristo. E alguns aspectos que nós precisamos entender sobre a sua natureza humana. Ora, como homem, a Bíblia diz que ele nasceu, cresceu, e viveu como ser humano. Até teve profissão na carpintaria do seu pai. E aqui, nesse próprio texto, o profeta começa mostrando aspectos dele como homem e aspectos também dele como Deus. Veja bem, porque um menino nos nasceu. Ora, está falando do nascimento comum de um ser humano. Porque Deus não nasce, porque ele é um ser eterno. Um filho se nos deu. Qual foi? A Bíblia diz lá em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O próprio Isaías já diz que ele também era Deus, porque o nome Deus Forte seria o nome dele. E Pai da Eternidade quer dizer um ser eterno. E o único que eu sei que é eterno é o próprio Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Veja bem que a Bíblia não diz, Jesus Cristo foi o mesmo, ontem, está sendo o mesmo hoje e será eternamente. Não, ela não diz assim, ela diz Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porque ele como Deus, ele não consegue enxergar passado, presente e futuro. Para ele é tudo eterno. E assim nós vamos entender sobre o crescimento de Jesus Cristo. Como homem, ele nasceu, ele se criou, teve uma infância lá no momento que o próprio pai, José e Maria, também procuraram ele no meio do tempo, e a Bíblia diz que eles haviam se perdido do menino. Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo, mas também ele nasceu de forma comum, em um parto comum, em uma manjedoura. E assim ele foi crescendo. E a Bíblia diz que quando os pais dele procuravam, quer dizer, zelavam dele como uma criança. E quando encontraram, ele disse, estou fazendo a vontade do meu Pai que estás no céu. E aí já aparece também mais outra revelação dele como Deus. E nós vamos caminhar no texto sagrado e você vai ver que a Bíblia diz em Lucas 2:42 e 52, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de graça, sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o menino crescia, crescimento comum. Quando a gente vai estudar a passagem lá no sepulcro de Lázaro, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus chorou. Aquele chorar foi um choro onde ele se emocionou, porque quem estava ali era o seu amigo Lázaro. E essa amizade
trouxe a emoção na vida de Jesus. Essa emoção foi como homem, porque como Deus ele saberia que haveria de ressuscitar a Lázaro. Olha só, também a Bíblia diz, lá no poço de Samaria, que era chamado Poço de Jacó, Jesus chegou e disse, dá-me água para beber. Ele pediu água para aquela mulher samaritana, mas ao mesmo tempo que ele pediu água com sede, como ser humano, porque como Deus ele não tem sede dessa água que nós bebemos aqui. Ele disse, se tu creres em Deus, eu lhe darei rios de água viva. Ao mesmo tempo que ele pede água, como ser humano, ele, como Deus, oferece água que haveria de refrigerar a alma daquela mulher. Veja bem que a Bíblia diz, lá na tentação ao deserto, que Jesus teve fome. Após os 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Fome como ser humano, mas como Deus ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lá também, no poço de Samaria, a Bíblia diz que ele estava cansado, mas como homem, porque como Deus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aí está alguns atributos de que Jesus Cristo era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Vejamos alguns aspectos sobre a deidade de Cristo. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. João, capítulo 1, versículo 1. E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo está dizendo, Jesus Cristo como homem e 100% Deus. E aí, continuamos a caminhar. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é o ser eterno, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E conforme nós também já lemos, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Ele é o ser onipotente ao ponto que ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está em Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Também há outro aspecto da divindade, como Jesus Cristo era Deus, um ser onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. O único ser que tem o poder de onipresença é somente Deus. Nem os espíritos malignos têm o poder de onipresença. Então Jesus Cristo 100% homem e também 100% Deus. Como 100% homem, a Bíblia mostra lá no Gólgota, quando ele estava para ser crucificado, que ele suou gotas de sangue. Significava que ele passou por abalos psicológicos. Significava que ele também suou, preocupado com o que haveria de lhe acontecer. Mas como Deus, ele passou pela cruz para nos dar o direito da salvação e da vida eterna. Outra coisa, João capítulo 16, versículo 30, diz assim, agora conhecemos que sabe tudo. O único ser que tem o poder de saber tudo é somente Deus. Jesus, como homem, ele também sabia tudo. E algumas das vezes, alguém até perguntou, como pode ele falar tão bonito desse jeito? Como pode ele saber essas letras não indo aprender? Mas só que eles se esqueceram que ele também era 100% Deus. E como 100% Deus, ele é o homem, o dono de toda a sabedoria, de toda a inteligência. Se você quer sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus que ele vos dá. Ele é a fonte da vida eterna, autor do novo nascimento, habita nos fiéis, da vida eterna. Inspirou também os profetas e apóstolos, distribuiu os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa pecados e é adorado. Veja bem que alguns dizem que Jesus é um anjo.
Não, Jesus não é um anjo, porque anjo não aceita adoração. Mas a Bíblia mostra que os anjos adoraram a Jesus. A Bíblia mostra que Satanás também adorou a Jesus. E a Bíblia diz que ele é o nome sobre todo nome, a qual todo joelho haverá de se dobrar diante dele. Esse é o Deus que nós servimos, 100% homem, mas também 100% Deus. Os unicistas não acreditam na doutrina da Trindade e negam a Trindade. Eles dizem que é apenas um Deus, no entanto ele se manifesta como 3 pessoas. Não, Jesus Cristo disse lá em Mateus, para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nome Trindade não aparece nas Escrituras Sagradas, mas a doutrina sim, a doutrina é permanente. E eu quero explicar para você que Jesus Cristo também é Deus. Não são 3 deuses, como alguns por aí, negando a doutrina sagrada, afirma que nós acreditamos em 3 deuses. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que quer dizer Jesus Cristo. Vou te dar um exemplo. Antigamente existia um aparelho chamado 3 em 1. Ali, naquele aparelho de som tinha o toca-fita, o toca-disco, né, e o toca-rádio. Cada um tinha uma função diferente, mas o aparelho era um só. Então assim também é a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho veio morrer pelas nossas culpas. O Filho veio morrer pelas nossas transgressões, mas também é Deus. O Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do juízo, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, mas também ele é Deus. Então, aí consiste a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Lembre-se sempre de um ovo. Quando você vai quebrar o ovo, aparece ali a casca, a clara e a gema. São 3 coisas distintas, mas é um ovo só. Então eu quero citar esse exemplo para você. Assim é a Trindade, distinta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme o nome Deus significa Theos, que quer dizer trino. E assim nós cremos na doutrina da Trindade e cremos que Jesus Cristo também é 100% Deus. No entanto, se fez carne, habitou entre os homens, sem cometer nenhum pecado, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.